mas me glorio também nas minhas tribulações. E as minhas tribulações elas produzem perseverança, paciência e esperança. O sofrimento, a tribulação na vida do cristão, ela vem para formar o caráter dele e transformá-lo em imagem de Cristo. Nós, como joia rara, preciosa, diante de Deus, nós somos burilados pelo fogo. E a tribulação, ela nos ajuda a entender essas coisas. E o segundo ponto, dentro dessa caminhada, o princípio da ética. Como nós nos conduzimos diante das nossas dificuldades. Nós temos aqui, entramos numa situação difícil. Imagine que nós temos uma empresa e essa empresa começa a passar por algumas dificuldades e de repente eu não estou pagando os meus impostos, não estou fazendo as coisas certas, então a malha fina me pega e chega um fiscal e eu sei que eu vou pagar caro por isso, então para resolver o meu problema eu vou subornar o fiscal para que ele não destrua, acabe destruindo. Na hora da tribulação, sempre era por causa do nosso pecado. É requerido de morte, conduta ética baseada na lei de Deus. Nós não vamos resolver os nossos problemas burlando a lei de Deus, subornando pessoas. Casamentos em que marido ou esposa vão viver um conflito e chega uma fase da vida em que o indivíduo começa a pensar, não é, que o casamento dele já não está indo tão bem e que ele precisa ajustar algumas coisas. E nesse contexto aparecem os conselhos dos inimigos. Os amigos vão dizer, procure outra mulher. Procure solucionar dessa forma. Faça isso, tem tanta solução, você pode, procure outra pessoa. E você vai ver como a vida vai melhorar. Os nossos problemas, as nossas crises, elas têm que ser resolvidas dentro da ética cristã, dentro dos padrões de Deus. Não segundo os valores do mundo. Abraão, quando chegou, Deus prometeu que daria a ele uma terra. E ele era a nação que Deus ia abençoar. No momento em que ele esteve a ponto de morrer, de perder a vida, ele tomou a decisão errada. Ele negociou com a própria honra da esposa. Com a própria honra da esposa. E ela, a beleza de Sara não era apenas estética, como diz Paulo, como diz Pedro. Pedro fala da beleza de Sara como ela não era apenas uma mulher que chamava a atenção quando chegava numa nação ímpia. Eu quero me casar com essa mulher, ela é bonita. A beleza dela não era apenas externa, era uma beleza exterior. Diz Pedro que as mulheres desejam se ataviar com a mesma roupa interior que Sara se vestiu. Uma mulher que o homem interior era belíssimo. O silêncio dela, aceitar e fazer para preservar o marido, a postura dela. Até hoje fala. Mas para mostrar que na caminhada cristã você tem altos e baixos. No outro momento que o anjo chega para falar, quando ela tinha 90 anos de idade, você vai ser mãe. Ela riu. Não teve. Nesse momento, ela foi submissa como a esposa ao seu marido. São princípios que ser resgatados na vida cristã dos lábios irmãos. O papel da esposa, submissão, a relação de submissão com o marido. Uma
Sabe por quê? Talvez seu marido não seja Abraão. Mas não é Abraão. Mas diz a Escritura Sagrada que ele é o cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja. Terceira aplicação, a graça de Deus. Embora Abraão tenha falhado nesse teste, Deus não deixou de cumprir a sua promessa. Isso mostra um aspecto que não vai ser revelado ainda mais claramente no capítulo 15 de Gênesis, quando Deus faz um pacto com Abraão. Que o pacto que Deus faz conosco, irmãos, é um pacto que envolve estipulações, precisa obedecer, se obedecer você recebe benefício, se não obedecer você recebe tal, não recebe benefício, é amaldiçoado ou não cumprir a lei. Entretanto, isso não impede que Deus execute a sua ordem, porque a salvação veio apesar de Abraão, a salvação veio apesar de Davi, a salvação veio apesar de Salomão, homens que representavam Cristo na terra, e que falharam, e que muitas vezes não cumpriram o propósito de Deus na sua vida. Mas eram homens que Deus tomou para si, e os conduziu. Assim Deus faz conosco, apesar da tragédia da decisão tomada por Abraão, o Senhor não levou em conta essa ignorância. Ele realizou a vontade dele. Deus cumpriu a sua vontade. Ele restaurou a tragédia que Abraão estava a ponto de fazer. E deu continuidade à sua caminhada. Assim a nossa vida, irmão. Se eu fosse viver, se o sucesso da minha vida fosse depender da lógica, da minha prática, da coerência dos meus atos em tudo que eu faço, eu nunca teria sucesso na minha vida. O meu sucesso em alguma coisa que eu tenho na vida é fruto exclusivamente da graça de Deus para comigo, a sua misericórdia para comigo, a sua bondade para conosco. Ele vai cumprir o que ele e ainda, apesar da expressão de Deus punir o faraó, o Egito começa aqui a tomar um lugar importante dentro da história da revelação. Importante da história da revelação. A ponto de, no livro do profeta Isaías, no capítulo 19, verso 25, diz assim a palavra do nosso Santo Deus. O profeta Isaías, capítulo 19, verso 25 e 25. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Egito, meu povo. Aqui já, apesar de Abraão ter passado por aqui e ter trazido praga sobre o Egito, Abraão passou por ali. Consequentemente, o Senhor passou por ali. E ali foi plantada a semente. O Egito, povo que Deus vai tirar das trevas para a luz. Veja a nossa responsabilidade quando
dos nossos encontros com os ímpios, das nossas relações com os ímpios, dos negócios que fazemos com os ímpios. O nome do Senhor exaltado. Posso eu construir um altar com o que ficou da minha relação com o ímpio, de um negócio que eu fiz com o ímpio? Posso eu levantar um altar ao Senhor ali? Posso eu dizer, sou um cristão, servo do Senhor, por causa da minha postura com o ímpio? Posso eu levantar o altar? Nosso Deus, posso. A tua relação tem deixado os ímpios perceber. Deus está sendo. O Senhor é quem é. Ele é do Senhor. Aconteceu. Resultado das tuas relações com os ímpios. Poderão eles ser chamados meu povo. Eles podem ver Cristo. Glória a Deus por Jesus Cristo. Abraão foi chamado para abençoar no primeiro encontro. Ele está disparado para hoje de massa. Glória a Deus por Jesus Cristo, que veio e cumpriu plenamente todas as exigências de Deus por nós. Glória a Deus por Jesus Cristo, que realizou toda a vontade de Deus, que disse que uma comida ele tinha para comer, fazer a vontade do Pai. Que a Escritura fala que foi obediente até a morte, em morte de Deus. E no dia da pior angústia que nós não podemos imaginar como ser humano, ele disse, se possível, faça de mim esse caso. Contudo, seja feito a tua vontade. Nós somos chamados em Cristo Jesus. A nossa descendência vem de Cristo. Porque Abraão esperava por ele e aguardava por ele, assim como nós também. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque é Ele quem ajusta as mazelas da nossa vida, quem nos traz o arrependimento, que muda a nossa sorte e que nos faz entender a sua vontade. E que apesar de você poder olhar os erros que você comete e dizer, meu Deus, Senhor, se eu fosse Deus, eu teria destruído. Mas o Senhor fez isso. Ele puniu toda a minha iniquidade em Jesus Cristo. Por mim. Estamos aqui no caminho da cidade santa. Estamos sendo testados na nossa caminhada. Talvez a nossa primeira experiência tenha sido uma experiência de Abraão. Levante-se. O Senhor te conduzirá até o fim. Ele não deixará mostrar o seu cérebro no caminho da perdição. Por isso, eu e você estamos aqui. Porque confia de mim. Vamos orar. Bendito Senhor, oramos e reconhecemos a nossa total necessidade, a nossa total carência de Ti. Tem piedade de nós, Senhor. Nos conduza nos Teus caminhos para a Tua glória e para a Tua glória. Tem piedade de nós quando falhamos, ó Deus, quando perdemos o foco, quando
desviamos os nossos objetivos, quando pensamos mais em nós mesmos do que na tua própria palavra. Quando a nossa falta de fé é o que mais é visível em nós, tem piedade de nós. Aumenta a nossa fé. Ensina-nos a enxergar a tua vontade. É o que te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.